Hoje, nós vamos conversar com o senhor Augusto César Barreto, coordenador da Comissão CIEAN de Logística, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite de conversar novamente conosco aqui na CBN. Augusto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes. Olha, o assunto de hoje é bem interessante, algo que nós até já falamos aqui em outras oportunidades, principalmente quando a gente fala de mobilidade urbana, viu, Augusto? Que é sobre essa melhoria de circulação de cargas no distrito industrial, né? E tivemos aí uma reunião que discute essas melhorias, né? Reunião que teve aí, por meio da comissão, né? Comissão CIEAN de Logística realizou no dia 25 de março essa reunião estratégica. O que de positivo você acha que foi debatido na reunião e o que motivou também a realização dela? A reunião foi muito importante, o que motivou foi a iniciativa dos órgãos de trânsito de Manaus, tanto do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana quanto do DETRAN. Os órgãos estão muito sensíveis às oportunidades, às dificuldades que temos em Manaus. Nós conseguimos ter um grande resultado que foi enfatizar e refletir e ser aceito pelos órgãos de controle que Manaus é uma cidade industrial, é difícil alguém que negue isso, né? 17% do nosso PIB vem de arrecadação e gera imposto, e isso é do polo industrial de Manaus, primariamente. Manaus precisa entender e conviver com isso. E os grandes resultados da reunião foi um esforço para aumentar a sensibilização dos motoristas que operam os veículos de carga com as necessidades de segurança. Vai ser elaborada uma cartilha para divulgar entre as empresas sobre como elas podem fiscalizar melhor os fornecedores de transporte de carga. Há uma necessidade de fiscalização maior em alguns pontos da cidade para assegurar que os veículos estão com a documentação em dia, que estão com uma relação adequada de peso em relação à capacidade do veículo para evitar excesso de carga, que os contêineres tenham os pinos de segurança que mantenham o travamento deles. Então foi muito positiva a reunião. A gente entende que há uma oportunidade também na questão de mobilidade urbana, numa maior presença do transporte coletivo, numa melhor sinalização da cidade, porque na área do distrito industrial também há um movimento expressivo de ônibus que são contratados pelas empresas para o transporte de pessoas. Então, esses foram os principais pontos tratados na reunião, e a gente ficou muito grato por ter órgãos públicos, tanto do município quanto do estado, dispostos a enfrentar a discussão com uma visão muito técnica em relação ao que é o problema. Essa não foi a primeira reunião para tratar sobre isso, né, Augusto? Inclusive nós tivemos aqui, acho que no dia 11, né, no dia 11 de março, uma reunião na sede da Suframa, que juntava, né, representantes da indústria, mas também representantes da mobilidade urbana da cidade, na época para se debater o ampliamento das restrições ao tráfego de veículos pesados em Manaus, e isso não foi aceito, né? Isso foi até bastante criticado, muita gente não concordou, mas se essas restrições aumentam, Augusto, isso prejudica muito a indústria de Manaus? Com certeza, por isso essa questão de Manaus ser uma cidade industrial. Num primeiro momento, o olhar do gestor público é natural que eles tenham a aflição: nossa, tem muito veículo de carga trafegando. Que bom, graças a Deus que tem veículo de carga trafegando. Significa que o polo industrial de Manaus ele está pujante. Quanto mais o polo industrial de Manaus ficar pujante, mais veículos de cargas haverá. E a gente já tem uma felicidade na cidade de Manaus que grande parcela da indústria é concentrada numa área específica, que é o distrito industrial. Então, o problema é muito mais fácil de gerenciar do que em outras cidades. Imagine São Paulo, que você tem o espraiamento da indústria por várias partes urbanas, porque a cidade foi crescendo. E Manaus a gente tem uma cidade planejada para ter indústria. Então, o distrito industrial é concentrado ali naquele território. Os terminais portuários, eles são relativamente próximos ali com o Chibatão e os superterminais. A gente tem o aeroporto, que é do outro lado da cidade, e isso insere uma certa complexidade na questão. E a gente tem terminais de balsa, que também ficam relativamente distantes, que também insere uma outra complexidade na questão. Mas foi muito positiva. A primeira reunião levou a essa reunião, né? A indústria é sempre muito presente, muito participativa, e a nossa comissão tem a característica de juntar com a Universidade Federal do Amazonas essa reflexão
na busca de um olhar mais equilibrado sobre o assunto, né? Então, foi realmente muito, muito valiosa essa reunião, e tal qual a primeira reunião, que a SUFRAMA conseguiu dar o tom para o tema, que é a questão da indústria, trazer a representatividade da indústria, trazer pessoas técnicas da indústria para conversar sobre o assunto, e vários achados que as pessoas dos órgãos de trânsito não tinham a percepção de maneira muito natural, e eles tiveram e foram imediatamente super compreensíveis. Foi muito valioso a gente ter as equipes técnicas dos órgãos de trânsito, do DETRAN e do IMU, participando da reunião. Então, isso foi realmente muito valioso, e a liderança dos dois órgãos estão de parabéns por fazer o diálogo com a sociedade, que é o grande desafio do mundo contemporâneo, é a não imposição de pautas, né? A capacidade de dialogar e chegar a um caminho do meio na construção das pautas que interessam para a sociedade. Eu quero ouvir mais de você sobre isso, que você trouxe um ponto muito interessante no seu primeiro comentário, né, logo no começo, e eu quero saber se a visão é essa, né? Para você, então, o problema não é a falta de restrição, porque restrições já existem, né? Restrições já existem em Manaus com relação à circulação de carretas, mas sim a questão dos próprios fornecedores, que são responsáveis por boa parte dessas carretas, de colocarem essas carretas em boas condições. Porque o grande problema é, quando você tem algum acidente que vitima alguém, né, que acaba causando a morte de alguém, é porque o container soltou, porque alguma coisa está errada, a carreta não está ali circulando em suas boas condições, né? Ou seja, o problema não é na falta de restrição, o problema é colocar essas carretas em boas condições para circular em Manaus, né? E aí vem uma conscientização por parte de vocês. É basicamente por aí, Augusto? É mais ou menos quando tem um acidente de avião. A gente está muito habituado, quando vê um acidente de avião, dizer houve um conjunto de causas. E explorar cada uma dessas causas e atribuindo peso e responsabilidade de cada uma delas. O que faz a viagem de avião ser tão segura hoje em dia, por mais que a gente veja um acidente aqui e acolá, mas ela é super segura, mais segura andar de avião do que a maior parte dos demais transportes, ou diria todos os demais transportes. No acidente envolvendo veículos de carga, o DETRAN, em especial, ele apresentou dados estatísticos lá na reunião super interessantes. E a indústria é muito acostumada com isso. A gente, quando discute um problema numa fábrica, a gente vai discutir a análise das causas. O que causou esse problema? E na análise de causa, o que tem causado o problema não é o fato do veículo circular naquele local. O que tem causado o problema é o não respeitar alguma lei. Alguma lei está sendo desrespeitada no que diz respeito a travamento de carga, ou no que diz respeito ao cansaço do motorista, ou que no diz respeito a qualquer aspecto técnico. E as empresas, elas precisam atuar em conjunto. A gente constatou, por exemplo, que da maior empresa que foi lá, a gente convidou, estava na reunião, a maior empresa transportadora de carga de Manaus, não tinha nenhum registro de acidente. Por que não tinha? Porque todo o compliance, toda a regra era cumprida por aquela companhia. E aí a gente foi explorando, é o caso de que sempre tem algum erro de cumprimento de regra. Então, as indústrias, como contratantes, elas podem sim ajudar nessa fiscalização. E as indústrias se comprometeram com isso a partir de orientações que os órgãos de trânsito vão passar. Então, isso foi uma das ações da reunião. Então, o nosso grande desafio como sociedade, por exemplo, são coisas básicas, é cumprir a regra do trânsito. Quando a gente vê um veículo, qualquer que seja, andando na contramão, seja uma moto, seja um veículo, isso é um problemão para a segurança do trânsito. E a gente observa que isso tem acontecido em Manaus em vários momentos. Quando a gente vê um veículo com excesso de velocidade, qualquer que seja, ou caminhão, ou motocicleta, ou ônibus, isso é um problema para a segurança do trânsito. Então a gente tem uma questão aí no trânsito que passa pela conscientização de todos os motoristas. Todos nós fazemos parte da segurança do trânsito. Perfeito. Então, para o ouvinte que está acompanhando a gente, durante esse encontro, ouvinte, foram debatidas ações educativas, capacitação para motoristas, tem algumas medidas discutidas, né, como treinamento contínuo de motoristas, controle e gestão da frota, definição estratégica de rotas. Agora tem um assunto, só para a gente fechar, Augusto, que vocês também colocaram em pauta nessa reunião, que é a questão da redução do estacionamento irregular no Distrito Industrial de Manaus. Queria que você tocasse nesse ponto para a gente encerrar, por favor. Eu vou tocar nesse, me permitir falar de outro ponto que foi a questão do trânsito. Existiam algumas hipóteses que a gente fez uma pesquisa científica, uma engenheira civil, a aluna de engenharia civil fez uma pesquisa científica sobre o trânsito de carretas
entre os terminais portuários de grande porte e o distrito, havia uma hipótese inicial que esse trânsito gerava uma sobrecarga na operação das vias do trânsito. A gente constatou na pesquisa científica que não causa. Então, é muito interessante quando a gente vai discutir as causas raízes. Então, esse assunto aí que você colocou do estacionamento irregular, ele precisa ser resolvido. Ou seja, para isso não tem jeito, tem que multar. Muitas vezes a gente fica muito incomodado com a agente de trânsito quando emite multas. Eu fiquei surpreso que a gente viu lá que mais de 1/3 da frota de Manaus, em quantidade de multas, recebeu alguma multa no último ano, ou seja, o órgão de trânsito está fiscalizando, mas a gente precisa sensibilizar que precisa fiscalizar ainda mais, porque o básico que é obedecer placa de estacionamento proibido não está sendo seguido em alguns lugares. A gente vê, tanto no Distrito Industrial quanto em outras áreas, isso acontecendo. Então, o aviso que o órgão de trânsito deu, olha, vamos fiscalizar com mais intensidade, porque não está sendo suficiente as multas pelo básico, que é o estacionamento proibido, a gente falou, por favor, faça, isso aí é uma necessidade. A gente tem uma necessidade de cumprir as regras no país, e se a gente tiver um trânsito com os motoristas cumprindo as regras, e a gente não está falando de coisa muito avançada, a gente não está falando de ciência avançada, até tem espaço para ciência avançada para melhorar o trânsito, mas a gente está ainda na discussão do feijão com arroz, andar na mão ou contramão, respeitar o limite de velocidade, respeitar a capacidade de carga do veículo e estacionar no local que é permitido. Então, estamos muito contentes por essa ação, e a gente fez um apelo também, para te deixar uma pauta e reflexão futura, para que os órgãos de trânsito entrem com as tecnologias modernas para o controle do trânsito de Manaus, que a gente adote o uso de simulação, mais tempo dinâmico de semáforos, mais fiscalização de zonas que estão gerando conflitos por um erro de pintura no asfalto, por um erro de sinalização, porque muitos motoristas ficam andando naquela faixa do meio, parece o Pac-Man comendo as faixinhas de trânsito. Então a gente precisa ter um trânsito que as pessoas respeitem as regras básicas do trânsito, seja estacionamento, e fica o alerta aí para motoristas que estiverem deixando o carro em local proibido no Distrito Industrial, o órgão de trânsito vai multar. Mas seria muito bom se a gente tivesse uma sociedade que não precisasse ser multada para cumprir a regra. Mas é isso, estamos contentes que essa fiscalização será feita, isso vai ajudar o fluxo de cargas na cidade, certamente, porque vira realmente muito difícil. Isso também acontece nos principais corredores, Norte-Sul, Constantino Neves, João Batista, vários lugares a gente vê motoristas parando em lugar proibido. Isso atrapalha muito o trânsito. A pessoa acha, na cabeça da pessoa é só um minutinho, mas aquele minutinho dela gera um efeito muito danoso para o tráfego. Augusto César Barreto, coordenador da Comissão CEAN de Logística, te agradeço, viu, pela conversa de hoje. Grande abraço, bom trabalho por aí. Igualmente, forte abraço a todos os ouvintes. Tchau. 9h53.